O que aconteceu no programa do Ratinho pegou todo mundo de surpresa. Em pleno ao vivo, ele ficou visivelmente emocionado. Nicolas Ferreira deu uma resposta que ninguém esperava e um milionário na plateia simplesmente perdeu o controle. Mas o que realmente aconteceu? Qual foi a resposta que deixou o Ratinho sem palavras? E por que esse comunista se revoltou tanto? Naquela noite, o programa do Ratinho prometia ser como qualquer outro. Um debate acalorado, convidados polêmicos e, claro, a presença marcante do próprio Ratinho, sempre direto ao ponto. Mas ninguém imaginava que esse episódio se tornaria um dos mais comentados dos últimos tempos. O tema do dia? Um assunto quente e altamente debatido no Brasil. Entre os convidados estava Nicolas Ferreira, um dos deputados mais influentes e polêmicos da atualidade, conhecido por suas opiniões firmes e seu posicionamento cristão. Ele foi chamado para dar sua visão sobre um tema que divide opiniões, e é aí que tudo começou a tomar um rumo inesperado. A plateia estava lotada, e entre as pessoas presentes havia de tudo. Fãs do programa, pessoas comuns e até figuras influentes, incluindo um comunista milionário que ninguém sabia que desempenharia um papel crucial no que estava prestes a acontecer. No início, o clima parecia tranquilo. Ratinho conduzia a conversa com seu estilo irreverente. Nicolas respondia com segurança, e a plateia reagia como de costume, com aplausos e algumas risadas. Mas o que ninguém esperava era que uma única pergunta fosse mudar completamente o rumo do programa. E foi nesse momento que Ratinho, sem rodeios, olhou diretamente para Nicolas e fez a pergunta que daria início a um dos momentos mais intensos da TV ao vivo. A partir daqui, a conversa tomou um rumo completamente diferente. E o que aconteceu depois pegou a todos de surpresa. E então veio o momento que ninguém esperava. O programa seguia normalmente quando Ratinho, com seu jeito direto e sem papas na língua, olhou para Nicolas Ferreira e fez a pergunta que mudaria completamente o clima no estúdio. Nicolas, você realmente acredita que certos valores estão sendo destruídos no Brasil? Que há uma agenda para minar os princípios cristãos e transformar completamente a nossa sociedade? O estúdio ficou em silêncio. Era uma questão delicada. Uma pergunta que poderia causar impacto não só entre os convidados, mas em toda a audiência que acompanhava o programa ao vivo. Nicolas Ferreira respirou fundo, ajeitou o microfone e, com um olhar firme, começou a responder. Ele não hesitou. Com voz segura, afirmou que sim, que acreditava que havia uma luta ideológica acontecendo e que muitos valores estavam sendo relativizados ou até ridicularizados pela mídia e por certas correntes políticas. Ele citou exemplos, fez referências à Bíblia e falou sobre a importância de manter princípios inegociáveis. Enquanto ele falava, dava para perceber reações diferentes na plateia. Algumas pessoas concordavam, balançavam a cabeça em sinal de aprovação. Outras pareciam incomodadas, cruzando os braços, cochichando entre si. Mas foi quando Nicolas mencionou um ponto específico sobre como a fé cristã tem sido cada vez mais atacada nos espaços públicos e na cultura, que a tensão ficou evidente. Ratinho, que sempre foi um comunicador espontâneo e sem medo de polêmicas, parecia estar absorvendo cada palavra. Seu olhar mudou. Algo naquelas palavras o tocou de maneira inesperada. O clima no estúdio estava diferente. A plateia já não reagia da mesma forma. Alguns murmuravam, outros pareciam refletir sobre o que estava sendo dito. Foi nesse momento que a câmera focou em um homem na plateia. Um comunista milionário que até então havia permanecido em silêncio, mas que agora demonstrava uma inquietação visível. Ele se mexia na cadeira, cruzava os braços, franzia a testa. Algo na fala de Nicolas claramente o incomodou. E então, sem aviso, ele se levantou e fez algo que pegou todo mundo de surpresa. Foi nesse instante que o programa saiu totalmente do controle. O estúdio estava em silêncio. Todos aguardavam a resposta de Nicolas Ferreira. O comunista na plateia já demonstrava sinais de impaciência. Algumas pessoas cochichavam e Ratinho parecia mais sério do que o normal. Então, com um tom de voz firme e sem demonstrar qualquer hesitação, Nicolas começou a falar. Ele olhou para a plateia e disse: Eu não tenho dúvidas de que estamos vivendo tempos difíceis. Valores que sustentaram a sociedade por séculos estão sendo questionados.
e tudo aquilo que a Bíblia ensina como certo e errado está sendo relativizado. Mas a verdade não muda. A verdade é a verdade, gostem ou não. O impacto das palavras foi imediato. Parte da plateia começou a aplaudir, mas ao mesmo tempo, o comunista na plateia balançou a cabeça negativamente e bufou alto, demonstrando clara insatisfação. Nicholas continuou: as pessoas falam sobre liberdade, mas quando alguém decide se posicionar contra o que está sendo imposto, essa pessoa é atacada. Querem silenciar aqueles que defendem a família, que acreditam em Deus, que não aceitam essa inversão de valores. Mas eu não vou me calar. E sabe por quê? Porque eu respondo a um Deus que é maior do que qualquer sistema, maior do que qualquer agenda, maior do que qualquer governo. Nesse momento, Ratinho olhou para Nicholas com uma expressão diferente. Parecia que aquelas palavras estavam mexendo com ele. Seus olhos estavam mais brilhantes, como se estivesse segurando a emoção. E foi aí que ele fez algo que ninguém esperava. Ele respirou fundo e disse, com a voz um pouco mais baixa do que o normal: sabe, Nicholas, eu cresci ouvindo certas coisas sobre fé, sobre princípios, e você me fez lembrar de algo que há muito tempo eu não pensava. A plateia ficou surpresa. Não era comum ver Ratinho tão introspectivo. O comunista na plateia, por outro lado, ficou ainda mais inquieto. Ele cruzou os braços, olhou para os lados e finalmente decidiu que não podia mais ficar calado. Foi nesse instante que ele se levantou e interrompeu tudo. O silêncio que tomou conta do estúdio foi quebrado de forma abrupta. O comunista milionário, que até então apenas demonstrava incômodo, se levantou de sua cadeira, visivelmente irritado. Seu rosto estava fechado e sua expressão era de total desaprovação. Ele não conseguia mais segurar o que estava sentindo. Isso é um absurdo! Ele exclamou em alto e bom som, chamando a atenção de todos no estúdio. O barulho das conversas cessou imediatamente. Todos os olhares se voltaram para ele. O que ele diria a seguir poderia mudar completamente o rumo daquela discussão. Com passos firmes, ele caminhou até o centro do auditório, apontou o dedo para Nicholas Ferreira e continuou: vocês falam sobre liberdade, mas o que querem é impor a visão de vocês para todo mundo. O mundo mudou, as coisas evoluíram e não dá mais para viver com essas ideias ultrapassadas. Algumas pessoas na plateia começaram a murmurar. Era claro que havia uma divisão. Alguns concordavam com as palavras do comunista, enquanto outros balançavam a cabeça em sinal de reprovação. Nicholas Ferreira permaneceu calmo. Ele esperou o comunista terminar e, com um tom sereno, respondeu: se defender valores que sustentaram a sociedade por séculos é ser ultrapassado, então eu prefiro continuar ultrapassado. Porque o que é certo continua sendo certo. O tempo não muda a verdade. A tensão era palpável. O comunista deu um passo para trás, cruzou os braços e riu, como se estivesse indignado com o que acabara de ouvir. Ah, claro! E quem define essa verdade? Você, a sua religião? Você quer dizer então que qualquer outra visão está errada? Foi nesse momento que Ratinho interveio. Ele percebeu que a discussão estava tomando proporções inesperadas e decidiu falar. Calma. Vamos respeitar a opinião de todo mundo aqui. Disse ele ainda com uma expressão séria. Mas algo nele estava diferente. Sua voz estava mais emocional, como se aquele debate tivesse mexido com ele de alguma forma. O comunista ainda estava agitado. Ele olhou ao redor, esperando o apoio da plateia. Algumas pessoas acenaram concordando com ele, mas outras começaram a aplaudir Nicholas Ferreira. O clima estava carregado. E então, Ratinho fez algo que ninguém esperava. Ele respirou fundo, olhou para Nicholas e para o comunista e disse algo que fez o estúdio inteiro ficar em silêncio mais uma vez. Sabe, essa conversa toda me fez lembrar de uma coisa que aconteceu comigo há muitos anos. E talvez seja por isso que eu fiquei tão emocionado aqui. O que ele estava prestes a revelar mudaria completamente a forma como todos viam aquele momento. E o que aconteceu a seguir? Ninguém poderia prever. O estúdio inteiro ficou em silêncio. O comunista ainda estava de pé, esperando uma resposta. Nicholas Ferreira continuava firme, mas agora olhava diretamente para Ratinho. Algo nele havia mudado. Sua postura já não era a mesma de antes. Ele respirou fundo,
Olhou para baixo por um instante e, quando levantou a cabeça, seus olhos estavam marejados. E então, com a voz mais baixa e carregada de emoção, ele disse: "Sabe, essa conversa toda me fez lembrar do meu pai. Meu pai sempre dizia que, no final das contas, o que importa mesmo é o que a gente deixa neste mundo. E eu confesso que nos últimos anos eu parei de pensar nisso." A plateia estava completamente atenta. Era raro ver Ratinho tão vulnerável. Ele continuou: "Eu cresci ouvindo sobre fé, sobre princípios. E no meio da correria da vida, a gente acaba deixando algumas coisas de lado. Mas o que você falou, Nicolas, me fez lembrar de uma coisa que eu já tinha esquecido: que valores não se compram, não se negociam e que no final todo mundo vai ter que responder por aquilo que escolheu defender." A emoção era visível. O comunista milionário, que antes estava exaltado, agora parecia desconcertado. Ele não esperava aquela reação. O público começou a murmurar e algumas pessoas na plateia até aplaudiram. Nicolas Ferreira olhou para Ratinho e disse: "E é exatamente por isso que eu me posiciono, Ratinho, porque essa vida é passageira, mas o que a gente faz aqui vai refletir na eternidade." O silêncio voltou a tomar conta do estúdio. O comunista da plateia, antes revoltado, agora estava quieto, pensativo. Ele passou a mão no rosto, como se tentasse processar tudo o que tinha acontecido. Então, sem dizer mais nada, ele pegou o paletó, ajeitou a gravata e, para surpresa de todos, simplesmente se retirou do estúdio. A câmera focou em Ratinho mais uma vez. Ele respirou fundo, olhou para Nicolas e, num gesto inesperado, estendeu a mão para ele. Os dois apertaram as mãos e a plateia irrompeu em aplausos. O programa, que começou como um debate tenso, terminou com uma reflexão profunda sobre valores, fé e escolhas. Ninguém saiu dali da mesma forma que entrou. Mas e você? O que acha de tudo isso? Você concorda com Nicolas Ferreira? Acha que o comunista tinha razão? Ou acredita que Ratinho teve esse momento de emoção por um motivo maior? Eu quero muito saber sua opinião, então comenta aqui embaixo, porque eu vou ler e interagir com vocês. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho, porque aqui sempre trazemos as notícias mais impactantes, os debates mais intensos e os momentos que ninguém te conta. E não esquece de deixar o like, porque isso ajuda muito o canal a continuar crescendo e trazendo vídeos como esse para você. E agora, fica ligado, porque no próximo vídeo eu vou te contar sobre outra situação inacreditável envolvendo Nicolas Ferreira, que pegou todo mundo de surpresa e deu o que falar. Então já se prepara, porque vem mais uma notícia impactante por aí. Nos vemos no próximo vídeo.